Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Training Podcast. No episódio de hoje, vamos falar de um tema controverso: ciência e medicina do esporte no Brasil. Na prática, é só teoria. Eu sou o Hugo Quinteiro e comigo tenho Cecília Izik. Tudo bem, Cecília? Oi, Hugo, tudo bem? Esse vai ser um episódio que muitos médicos que gostam do assunto e gostariam de ver ser diferente, ser melhor, vão se relacionar com esse assunto, vão querer ouvir. Muitos cientistas do esporte vão ficar bravinhos com isso, mas dane-se. Eu vou Nós falar mesmo vivemos assim. aqui no norte de Portugal, é o que é. É o que é, exatamente. Ah, e nós começamos esse episódio antes dizendo que o Med Training Podcast está no Twitter sobre o arroba MedTrainingPod, P-O-D, né? De podcast. Então siga a gente lá. Vamos postar conteúdos relevantes, mas mais importante que isso tudo, memes de altíssima qualidade para sua diversão e prazer ao ver mídias sociais. Ah, por que eu vou falar que não existe ciência do esporte no Brasil? Ciência do esporte no Brasil? Por que a gente vai chegar à conclusão que também não existe medicina do esporte no Brasil? A gente tem que voltar um pouco, né? E entender qual é o objeto de estudo ou de atuação dessas duas áreas, né, produtora de conhecimento e aplicadora de conhecimento, ou construtora de conhecimento, no caso da ciência, que é o esporte, né? O atleta, O atleta, né? Então, para que a gente tenha estas áreas e elas sejam muito bem difundidas, nós precisamos ter um plantel de atletas, uma organização de esporte muito bem estruturada. Né? E aos ouvintes brasileiros, né, já soa claramente que isso não existe. Né? Se ouve falar de atletas olímpicos, basicamente durante as Olimpíadas, eventualmente as pessoas hoje, com o advento de mídias sociais, passam a seguir a pessoa, acompanhar os treinos, mas percebe uma realidade muito distante do que seria um acompanhamento de excelência, né? Ou de pesquisas de excelência que essa pessoa participe, ou programas de treinamento que não estejam focados apenas na mão de um treinador, mas, mas sim de universidades que façam disso produção de conhecimento de forma sistematizada. Né? Já ficou claro. Aos que estão de fora, é isso que acontece. Né? Não há uma, uma produção sistemática de conhecimento. Muitas vezes há um gap gigantesco entre quem está fazendo o esporte ali na prática, o treinador, as equipes, as seleções nacionais para representação, e os pesquisadores, o que está sendo feito na universidade. Isso no Brasil tem um gap gigantesco. Você não tem universidade no Brasil que tenha equipe olímpica, por exemplo. não tem. E existe uma questão que vale a pena a gente mencionar que não, eu acho, tá? Eu acho que não serve de desculpa, que as pessoas falam, mas o Brasil é muito grande, as coisas ficam dispersas, não sei o quê. A China e a Rússia são gigantes também, e eles têm. Então, eles têm escola de atleta, eles investem em educação física, eles selecionam as crianças.
Então, assim, sempre dão uma desculpa de que o Brasil é muito grande, as coisas É, ficam espalhadas, é difícil. Eu não acho que isso seja uma desculpa plausível. você deu dois exemplos de países altamente comunistas barra socialistas, Estou falando mas, só do tamanho. mas também existe um exemplo. Deixa eu completar. Mas também existe um exemplo de país grande capitalista que faz isso com excelência, chamado Estados Unidos da América. Né? Ah, é que ainda é maior que o Brasil. É, né? E ele faz isso através de um sistema privado. Não existe, basicamente, nos esportes olímpicos, uma ajuda estatal. Existem ajudas nas grandes universidades, ou seja, existe o esporte olímpico nas universidades. Por quê? Porque existe forma de capitalizar muito dinheiro em cima disso. Então, isso é ligado ao marketing. E com isso, a produção científica de ciência do esporte da universidade consegue ter aquilo a longo prazo, consegue ter acesso a esses atletas, a modelos e sistemas de treinamento, né, a metodologias, e com essas avaliações que consegue fazer, consegue melhorar e acrescentar coisas para que metodologias de treino se tornem mais robustas e assertivas. Isso é Agora, feito na China, isso é feito na Rússia, isso é feito nos Estados Unidos. agora eu acho que vale a pena, inclusive, falar ao nosso ouvinte, porque muita gente considera que esporte e atleta sejam a perfumaria. Ah, mas a gente tem que focar as nossas pesquisas na cura do câncer. Eu odeio essa frase porque existem 1000 tipos de câncer. Qual deles você está falando? Mas, enfim, ok, as pessoas às vezes acham que esporte, ser atleta, que tudo isso é uma perfumaria. O que elas não entendem é que as pesquisas científicas que são feitas com esses atletas, quando tem essa estrutura para poder otimizar, padronizar, para poder ter boas informações, essas informações servem na aplicabilidade quando a gente fala de recuperação, reabilitação, tratamento de doenças. Eles são uma população interessantíssima para a medicina em outros aspectos, e aí é mais uma coisa que no Brasil não tem como se aproveitar. É mais um ponto em que a ciência brasileira fica fraca, não tem tradição e não tem estrutura para isso. É, uh, para ainda para as pessoas que acham que é uma certa perfumaria, pensa que um esporte de alto rendimento, por exemplo, como a Fórmula 1, trouxe ao mundo o câmbio borboleta, que hoje salvam vidas porque as pessoas não precisam ficar pensando em trocar marchas, trocam de forma muito mais rápidas e assertivas, não desviando a atenção da pista. Controle de tração foi desenvolvido também na Fórmula 1 e salvam vidas nas pistas. Então, estudar o ápice da performance humana, seja humana barra tecnológica, mas num carro de corrida ou dentro de um ambiente esportivo, permite que a gente veja situações ou pontos que permitam que a gente criem soluções para o, o afegão médio, né? O indivíduo que não quer, por exemplo, correr corridas, mas se ele puder não capotar numa curva, bom, né? Então é para isso que uma tecnologia é desenvolvida, é para isso que estudar o esporte no altíssimo rendimento pode trazer, né, mecanismos de lesão. Toda hora você está expondo o que é a capacidade de recuperação humana, né? Então você conseguindo entender esses mecanismos, você consegue entender, por exemplo,
como o corpo reage a uma agressão, inclusive a uma questão de recuperação de quimioterapia, por exemplo, aos amantes da cura do câncer, seja ele qual for, né? Então, são situações que a gente coloca, né? E ter uma ciência do esporte, né? E a produção de conhecimento de uma ciência do esporte pressupõe que pesquisadores universitários, né, de universidade, tenham acesso a atletas e a grupos de treinamento de alto nível, e não só de alto nível, mas muitas vezes de base também, né, do que eles chamam nos Estados Unidos do esporte universitário, que é muito forte, para que este contato de pesquisadores com atletas e com treinadores possa fazer com que a pesquisa seja para resolver problemas reais. Porque um ponto muito importante que vocês precisam entender, e quando eu falei isso na, na época do mestrado, foi um grande desconforto que causou nas pessoas, porque desde 1982 eu estou aqui chocando pessoas com honestidade brutal. Foi um momento que eu virei e estava numa discussão do negócio de ciência. Eu falei, gente, vocês precisam entender uma coisa. Isso na mesa de um monte de professor, doutor. A ciência não tá para resolver os problemas do mundo. Aí todo mundo parou, olhou pra minha cara. Como assim? Ela tá para resolver os problemas dela. Porque a gente é obrigado a ficar enviando relatório para a agência financiadora, não sei o que, bababá, ficar lavando louça aqui por causa dos negócios de uso de laboratório, não sei o quê. Tipo, não está preocupado em resolver problema do mundo. Isso aqui é problema doméstico, né? Ah, isso aí vira um outro episódio em que a gente Sim. vai ser exilado do Brasil, né? Vamos nos tornar persona não grata, porque eu adoraria gastar 40 minutos falando mal do que se chama a pesquisa universitária no Brasil. Aquilo lá. Eu É, adoraria um episódio para falar o que eu penso daquilo ali, mas possivelmente eu não posso pisar no Brasil depois. sem problemas nenhum. É bom que a gente conversa com cientistas que a gente conhece que vieram do Brasil e vêm para cá, né? Mas tem uma coisa que, né, isso posto, né, a ciência está lá para resolver os problemas dela. Se ela não estiver intimamente ligada a uma demanda real, ou seja, ter atleta ganhando, perdendo, tentando fazer, né, recuperando de lesão mais rápido, mais eficiente. Se ela não tiver esse tipo de questionamento ali na cara dela, ela vai virar e olhar o próprio rabo, entendeu? Agência financiadora, uma série de coisas assim, e vai se perder nisso, nessa problematização. Que às vezes você vê estudos desenhados de maneira lindamente. Não, porque aqui foi testado tanto tempo de intervalo, aqui tanto na máquina, não sei o que. Aí você olha aquilo e fala assim: porra, dane-se. Eu não faço exercício assim. Eu não faço com esse intervalo. Isso aqui não tá no meio. Isso aqui, esse tipo de intervalo para esse tipo de intensidade não tá medindo tipo de força nenhum. Então, você fez um belíssimo desenho que resolve nada em termos práticos. E aí entra o que a gente já falou no episódio de tipologia de força. Sim. Eu procurei, eu fui fazer um vídeo para o Instagram porque eu queria falar sobre o fato das mulheres perderem xixi no agachamento ou no deadlift, principalmente no sumô, porque tem sempre vídeo de uma mulher se mijando fazendo exercício, né? E tudo bem. Mas as pessoas, fisioterapeuta ama falar que aquilo ali é tudo incontinência, tudo não sei o quê. E eu falei, não, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou ver o que existe de artigo sobre isso, porque eu quero criar um conteúdo. E eu fui procurar e eles colocavam o LPO, weightlifting, junto com o powerlifting, junto com o crossfit
e colocaram mais alguma outra palhaçada junto. Eu só sei que CrossFit tem uma intenção, o powerlifting é outro tipo de objetivo, o LPO é outro tipo de objetivo, e se eles têm objetivos diferentes, você está priorizando o desenvolvimento de tipologias de força diferentes, a forma do exercício ser executado, inclusive também varia, né, no LPO, por exemplo, e você pegou um monte de mulher que faz, que se coloca sob estímulos diferentes. E se você fala em CrossFit, eu acho que fica mais confuso ainda, porque tem uma cacetada de exercício no CrossFit que não tem, né, nada a ver com o deadlift, por exemplo. E, eles jogaram tudo no mesmo balaio para fazer uma estatística. Hum. E eu fiquei pensando, ok, mas a mulher que faz o CrossFit com 10 quilos naquela anilha ali, que é finíssima, para um deadlift, para ela fazer aquilo, sei lá quantas vezes, é completamente diferente de uma Não mulher fazendo responde. deadlift, não é? E a ciência é assim, eu vou pegar um monte de gente que faz aquilo e vou enfiar ali. O cientista Ela resolveu, desrespeitando o ela método de resolveu, treinamento. não, ela resolveu o problema dela, que era fazer um artigo dizendo sobre incontinência urinária nos esportes de força. Agora, faltou um treinador ali dizer, cara, isto aqui é uma bela de uma bosta, porque não responde droga nenhuma. Se você perceber, o powerlifting é esforço máximo, o LPO é força veloz, e a porra do CrossFit é resistência de força. Ou Não é o seja, mesmo vão tipo ser de força, não é a momentos. mesma magnitude de carga, não está resolvendo nada. Isso aqui é um monte de pedaço de papel inútil que você está fazendo. Mas você está rodando a sua estatística e tá aposta. Não é ciência. Não é ciência do esporte. É ciência para resolver problemas da ciência. Beleza, você publicou o seu artigo, seu fator H subiu, seu látis ficou maior e talvez te contratem depois para uma outra universidade porque que você fez isso. Mas E ótimo, vão te problemas da contratar para ciência. dar aula para você continuar propagando esse jeito porco de se fazer pesquisa em ciência do esporte. Exato. Por quê? Porque não há diálogo, não estão ali próximos. O cientista não está resolvendo problemas da ciência do esporte. Ele está resolvendo problemas dele, da cabeça dele, rodando a estatística dele, fazendo a simulação dele, na métrica dele, tá, sabe? É, tá tudo bem, você produziu um grande monte de inutilidade que não serve para nada na aplicação prática, mas resolve o problema dele. O Então, louco é quem usa isso de base para trabalhar, né? Agora eu te pergunto, peraí, agora eu te pergunto, por que diabos aqueles grandes nomes de treinadores, de quem colocou atleta de elite mesmo para fazer coisas loucas e inimagináveis. inimagináveis, inéditas, era a palavra que eu estava procurando. Essas pessoas, esses treinadores, para eles conseguirem levar um atleta até aquele ponto, eles fizeram alguma coisa certa. E normalmente não foi um atleta só. Por que não são esses treinadores que estão ali para gerenciar essas pesquisas? Eu acho que, primeiro, porque ele já sabe o que ele está fazendo, ele não precisa fazer um grupo controle, né? E fazer uma simulação. Ele cria um conhecimento que tem um resultado de fato, né? É uma verdade que aquele método de treinamento ali para aquele tipo de atleta vai dar resultado e acaba sendo um bocado redundante ele ir parar num centro de pesquisa em que vai tirar as coisas de dentro de todos os vieses que são, afinal de contas, o dia a dia do atleta, né? Porque os atletas, eles vivem, eles não estão só treinando o tempo todo igual um ratinho, e é muito difícil de você fazer essa sobreposição, né? Você descreveu o cenário ideal que aconteceu na União Soviética da década de 50 à década de 70. O plano era o seguinte: você pegava o atleta, fazia a brutal seleção escolar
das escolas comunistas, como é em Cuba, como é na União Soviética, como é na China, né? Para as pessoas que estão ali, as crianças, querem fazer isso porque é uma das poucas formas de ascensão social que tem. Aí essas pessoas, né, na Rússia, são selecionadas, tem um número grande de pessoas, tem uma série de testes que se aplicam, testes simples, coisa que se aplica na escola mesmo. Seleciona as crianças por esse score, né, a ciência do esporte bem aplicada. A partir daí, selecionou, ele é exposto a uma série de esportes, então vivencia-se muitos esportes na escola. Aí ele vai para o centro de treinamento regional. Nisso ele vai afunilando os esportes, 12, 13 anos ele fica entre 2, 3, para ver qual que é o melhor dentro das capacidades que ele melhor desempenha. E aí ele escolhe um desses esportes e segue para a vida adulta. Tem a sua carreira olímpica, é treinado por pessoas, tudo bonitinho. Termina a carreira dele de atleta, imediatamente ele entra para dentro da universidade onde ele treinava, já, porque ele está próximo ao centro de treinamento que é dentro da universidade. Entra para a universidade, cursa né, já cursava junto, né, e já estudava, mas cursa o doutoramento em ciência do esporte. A partir disso ele consegue, pega o conhecimento que foi adquirido com isso, cria uma linha de pesquisa ou uma teoria, como foi o caso do Verkhoshansky, e foi aplicando isso, né, no método de choque e afins. E, a partir dessa teoria criada, desenvolve uma série de linhas de pesquisa com orientadores de mestrado e doutorado para que justifique o porquê diabos aquele método funcionou. Ou seja, este é o sistema perfeito que acontece em certo nível também nos Estados Unidos, mas você percebe que o cara vem com uma vivência acumulada de atleta. Dessa vivência acumulada de atleta, ele passa a treinar pessoas e a pesquisa dele é exclusivamente para responder problemas ou melhorar o método que seja ele desenvolveu ou está trabalhando junto para o método de trabalho dele. Então o ganho com isso é exponencial, porque você tem alguém com uma profunda vivência de atleta que está treinado cientificamente para identificar as dificuldades que seja ele teve e responder, e os atletas têm, e responder essas perguntas com método científico. Isso é ciência do esporte. E isso é uma coisa que é única, né? Ela é peculiar, eu diria, da ciência do esporte, que é uma situação em que a vivência, e vivência no sentido de você ralar mesmo ali, de você ter que aplicar, de que você é a própria cobaia, você está observando o seu próprio fenômeno, né, dia após dia, é uma questão que faz sim muita diferença na tua habilidade teórica depois. Porque é óbvio, né? Um oncologista não precisa ter tido câncer para ser um bom oncologista, isso é óbvio. Mas é uma peculiaridade na ciência do esporte que uma pessoa que não está dentro daquele esporte não tem a noção de todas as facetas e das variáveis que se inserem ali se não estiver envolvido, engajado no dia a dia. Porque ao vivenciar, ao praticar, você entra naquela parte empírica. Eu sei que isso aqui funcionou, eu observei esse fenômeno, isso daqui é bom, isso aqui não está tão bom. Por quê? A busca pela verdade vem de observar os fenômenos e formular perguntas e hipóteses e finalmente testar as tuas hipóteses. Quando a gente está alienado do processo de treinamento, você não participa da parte fundamental, que é a observação do fenômeno, você não se envolve naquilo. Você pegar um livro e ler, claro que você vai ter muita informação, e essa informação vai te ajudar muito na prática.
mas é uma peculiaridade da ciência do esporte que não dá para você fazer bem feito ela ao longo da tua vida, só sentado numa mesa lendo um livro e sem realizar algum esforço físico de fato. Sim. E um pouco disso também foi para a medicina do esporte, tá? Nesses países, né? Você tem médicos que procuram vivenciar, pelo menos, a modalidade ou as demandas da modalidade, sentado com os treinadores, entendendo o processo, né? E com isso, aplicando os conceitos da medicina a esses atletas, né? As peculiaridades desses atletas, seja na ortopedia, seja na medicina do esporte, né, como um todo geral, o corpo de um atleta, entender que as adaptações morfofuncionais que elas acontecem, né, em algumas interpretações de alguns exames, podem parecer um quadro patológico inicialmente, mas não são características de atletas, né? Sejam adaptações cardíacas, seja uma creatinina alta, né? Ou algum outro exame, Um CPK. um CPK altíssimo, enfim, né? Não é um infarto, TGP mas... aumentada, nossa senhora, você está com uma hepatite, aí soca Exato. Então, e a pessoa só treinou. entender essas características e, mais importante que isso, atuar com esses atletas. Isso é medicina do esporte, né? O que é normalmente vendido no Brasil, e a gente até discorreu sobre isso no episódio sobre exames e afins, né? De implantes e coisas assim, a gente estar lidando com uma condição do strain, desculpa, do strain, do eco strain. Eco strain. Que a gente está, né, o episódio do eco, que a gente está lidando com uma condição que médicos estão se especializando nesse tipo de exame, na interpretação dele, não porque é do esporte, não porque é uma característica do esporte. O esporte manda fazer, né, a cardiologia do esporte diz que é exame ergométrico a partir dos 35 anos. Mas os médicos estão se especializando em outra coisa, por quê? Pelo mau uso de drogas, de esteroides anabolizantes por população convencional. Não é nem por atletas. Nem um atletazinho não Exato. para chorar ali o tacho. Mas olha, E aí, que medicina do esporte é essa? é isso que eu ia falar. Que não atende atleta. Medicina do esporte? Ou o cara foi parar lá e devia ter ido num psiquiatra e num cardiologista? Exato. Né? Então, assim, não é medicina do esporte. Os médicos que fazem medicina do esporte não veem um puto de um atleta na frente. Eu lembro disso quando eu estava no congresso médico. Porque atleta no Brasil é pobre também. Ele não eu falei. R$8 de consulta, não. Assim, eu já falei isso em palestra para médico. Eu falei, cara, quando vocês tiveram a chance de perguntar coisa para um atleta campeão mundial na frente, na aula, em alguma aula, ou em algum atendimento clínico da especialização de vocês de medicina do esporte? Nenhum. Então, porra. Vocês acham que vocês fizeram medicina do esporte? Vocês não fizeram, cara. Vocês ficaram estudando de exercício, em livrinho. Isso é meio triste, né? Porque, assim... É triste que os caras permitiram ser enganados por 3 anos e não se tocaram disso. Assim, se você pegar a residência mesmo de medicina do esporte, eles enfiam o aluno ali no R1
para fazer a clínica médica, mete eles lá nos pronto-socorro, é mão de obra barata, sabe? Para te dar um papelzinho depois para consolar o seu coração de que você é um especialista. Mas essa é também a outra discussão, né? Residência médica, que vale um episódio para eu reclamar também. Tem muita coisa para reclamar, gente. Mas olha só como é que isso aparece para um não médico do esporte. Eu trabalho em um pronto-socorro, né, aqui em Portugal, e 4 da manhã me vem uma mãe com a menina porque ela teve falta de ar. A menina estava ótima, melhor de saúde do que eu, que estava cansada. E eu falei para a mãe, olha, ela está muito bem, graças a Deus, né? Deve ter sido ali algum cansaço, porque hoje foi dia de feriado, chegou em casa tarde, mas ela está muito bem. Ah, não, mas isso já aconteceu antes. Quando? Foi um dia na educação física que ela teve que correr não sei quantas voltas e ela ficou com falta de ar. Ah, a senhora, quando foi a última vez na vida que a senhora correu? Porque a gente entra num ponto em que a população é completamente alienada do que é um esforço físico, né, a ponto de 4 da manhã no hospital por causa disso à toa. E você tem o médico, que é do esporte, que atleta que é bom não vê, e o que eles tratam são outras pessoas que não são atletas e muitas vezes também são uns alienados do que é um esporte. Existe uma grande torre de Babel, de gente que não faz a menor ideia do que está acontecendo, não sabe observar um fenômeno, não sabe como o corpo responde diante de um esforço, e médicos que atleta não procura, atleta vai ficar ali dentro de um clube, né? Clube no Brasil é futebol e um ou outro lugar especializado em outro esporte, e o resto é musculação, que atleta nunca vai competir, mas está ali abusando de substância, entre aspas, em prol de performance, muitas Você aspas. deu um exemplo ruim de pronto-socorro. Conta aquele caso do menino do Porto, que tinha médico do esporte lá. Gente, o Clube do Porto ele é grande, né? Ele é conhecido e tem um estádio gigante. Você pensa que é um clube que tem dinheiro e vai selecionar bem os seus médicos, né? Pois bem, menino de 15 anos, era verão, estava 40 graus, 3 horas de treino debaixo do sol. O menino teve tontura, dor de cabeça e vômitos. O médico do esporte do clube falou: não, vai para um hospital para eles te hidratarem e fazer uma tomografia do crânio. Ele veio e a trouxa que estava lá para atender isso era eu. Aí eu perguntei: quanto de água você bebeu hoje? Ah, não, eu bebo bastante água. O que quer dizer bastante? Quanto que é bastante? Quanto você bebeu? Eu acho muito Quantos engraçado o ml? paciente falando essas coisas bastante. Eu tomo muita. Porra, quantifica, já tem unidade internacional. Se não quiser unidade internacional, usa onça, igual os Estados Unidos, aquele bando de caipira do caramba. Mas Olha, usa uma unidade, né? se Três tiver um dia dedos que eu num vou bater em copo, alguém. porra, vocês. Problema mental, né? Não, se tiver um dia que eu bater em alguém, vai ser porque eu perguntei quanto tempo, já tem um tempo. Mas quanto tempo? Ah, um tempinho. Isso quer dizer o quê? Uma semana, um mês, um ano? Ah, não é tanto assim, não. Oh, meu Deus, um dia eu vou presa e você vai receber uma ligação, você já sabe o que foi. Foi isso. Vai ser o que vai me fazer partir para a violência. Mas, enfim, nesse dia eu não parti para a violência. Meu anjo da guarda, o anjo da guarda dele estavam ali, e depois de insistir muito, ele me disse que bebeu mais ou menos ali 500 ml de água, e a gente está falando de um atendimento que foi ali umas 5 da tarde, tá? Então pensa num moleque que Pra quem ficou treinou correndo 3 horas futebol, né? Na 30 e tantos graus. com 500 ml de água na barriga. Eu mostro a minha garrafa d'água, gente, eu levo uma garrafa d'água de 1,5 litro para o trabalho e ela fica do meu lado. Aí eu pergunto: você já bebeu uma garrafa inteira dessa aqui hoje? Não, eu bebi uma garrafinha. Ou seja, a pessoa bebe 300 ml, 500 ml e me diz que está bem hidratada. O menino estava, obviamente, com uma insolação, desidratado. Eu hidratei o menino e ele melhorou. Eu fui embora, passou para o outro horário.
não tinha dado alta porque ele ainda estava no soro. O médico que veio depois de mim pediu uma tomografia de crânio, sim. E eu achei aquilo ridículo, porque a gente entrou num mundo de exames que é por via das dúvidas. Se você não está desconfiado de absolutamente nada, não tem por que fazer um monte de exame. Mas as pessoas só acreditam no exame. Que Uma fique claro desidratação. que uma tomografia de crânio para ver uma desidratação foi uma grana desgraçada que a mãe deixou ali, né? Aqui. Deixou, e eu acho meio bem feito, sabe? Porque as pessoas têm que aprender a não só questionar, mas também a entender o que a gente explica e acatar. Porque a gente explica. Eu falei, olha, pelo amor de Deus, ele pesa quanto? 75 quilos e ele treina 3 horas do dia futebol. Ele ficou fazendo o que durante essas 3 horas? Ele só fez abdominal, ele jogou gamão, ele chutou bola, ele correu, o que ele foi? Não, são 3 horas de jogo. Ou seja, o pobre correndo no campo 3 horas seguidas debaixo de sol, com 500 ml de água no corpo desde a hora que acordou. Eu Caralho. preciso falar mais alguma coisa? Olha Isso o aí é um nível litro de por hora, né? alienação. O médico do esporte que estava lá, primeiro de tudo, que ele já está errado desde a hora em que ele não força os atletas do clube a saberem o quanto de água tem que beber por dia e cumprir. Porque hidratação é um ponto crucial de performance, para começo de conversa. Como que um médico do esporte deixa isso passar? Enfim. É um exemplo muito mais claro, onde a gente pode afirmar, principalmente no Brasil, que a grande maioria dos médicos que se dizem médicos do esporte não o são de fato. Alguns estão nessa para trabalhando basicamente na medicina da estética, né? Para que as pessoas o busquem para que melhorem o resultado de treino, sem ser atletas. E tem os médicos que estão nessa para ganhar o máximo de dinheiro possível, prescrevendo drogas e esteroides por vias, muitas vezes, totalmente desnecessárias, como tem o nosso episódio, segundo episódio, falando sobre o enriquecimento médico, né, pelos implantes, né, a via que está propiciando esse enriquecimento médico, que é basicamente isso, né, tirar o máximo de dinheiro possível daquela pessoa que está disposta a ser enganada com dinheiro na mão, né? Então, nós temos esse cenário da medicina do esporte. Não estou generalizando, mas é muito difícil nesse meio você encontrar médicos que efetivamente saibam o que estão fazendo quando chega na mão um atleta de verdade, um atleta de alto nível, inicialmente um atleta que chega com questionamentos muito específicos e todos os dados possíveis, né? Tá aqui o meu treino, é isso que eu faço, eu estou aqui, eu vou para cá. Como eu faço para sair daqui deste ponto para chegar neste outro ponto? Quando você vê um médico nesse sentido, aí você conta nos dedos da mão, né? Aí é Assim, raríssimo. Quando existe. você chega com esse nível de precisão, aí a coisa se torna rara. E assim, existe ali ainda dentro dessa população de médicos, aqueles, por exemplo, eu, que também tem um pedacinho dessa população que é a categoria das pessoas que entenderam que uma vida sedentária levou elas para um lugar ruim, né? E querem usar do exercício físico, da alimentação, como um remédio, que é o que eu gosto de fazer. Atleta realmente é mais difícil de você conseguir atender,
primeiro que tem menos atleta do que gente sedentária e etc, né, é uma população menor. Segundo que dessa população, a maioria fica dentro de um clube, mesmo que seja um médico que te deixa desidratar, né, igual aquele outro, mas, enfim, os outros pacientes que um médico vai atender e que eu gosto de atender esses, são os que entenderam que não basta tomar um monte de comprimido manipulado, implante, comprimido, chá, florais, mantra, se você não come melhor, se você não entende que o corpo demanda exercício. Porque 2000 anos antes de Cristo estava lá Hipócrates falando que exercício físico é essencial para o corpo humano se manter inteiro, não se degradar. Exercício físico precisa ser entendido como uma necessidade básica, como banho, escova-dente. Então, eu gosto de catequizar os meus pacientes que vêm porque tomaram um susto de pré-diabetes, tomaram um susto de um infarto, tomaram um susto de sabe-se Deus o quê, perceberam que aquelas dores no corpo precisam ir embora. Apresentar um mundo novo. Eu acho que esse pode ser um papel do médico que estudou medicina do esporte, como apresentar um mundo novo com melhores possibilidades para aqueles que aceitarem enxergar a verdade das consequências da vida que levaram até então e a verdade que é a necessidade da gente cuidar melhor do nosso corpo, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja incômodo você ter que tirar horas do seu dia, se dedicar àquilo. Não só isso, como eu tenho ali algum pé atrás, e é uma coisa que eu admito, eu tenho um pouquinho de preconceito sim, com um cara que fala que é médico do esporte, mas que não está treinando atualmente porque está trabalhando muito ou porque XYZ. Um médico do esporte precisa, na minha concepção, tá, gente? Precisa estar convicto que exercício físico é inegociável. É uma coisa que eu procuro ver também no médico do esporte na hora de avaliar ali o potencial dele. Pergunta sim ou não. Foi importante na tua formação ter contato e apresentar a diversos ou a alguns atletas de alto rendimento esportivo e performance? Sim, extremamente importante. Era exatamente assim que eu queria terminar para dizer que médico do esporte que não vê atleta não é médico do esporte. Nem E que seja assim, possível, não você que infecte o mundo. chegou até aqui, deixe 5 estrelinhas no episódio, ajuda a gente. Comente qualquer coisa se tiver no, no- nos aplicativos de podcast, porque ajudam a gente no engajamento. Se tiver no Twitter, se tiver no YouTube, já sabe, like, deixa um comentário, manda para alguém que esteja precisando ouvir isso, um pouquinho, sua dose de verdade em algum momento. E lembre-se de seguir a gente no Twitter, né? @medtraining, POD de podcast, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.